Olá, abraço a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto Oficina Virtual de Humor de Jader Távora Soares. Termo de fomento número 518/2020, Secult-For, Lei Aldir Blanc, chamada pública 009/2020. Objeto deste edital da Secult-For é fomentar projetos de curta duração desenvolvidos por artistas, agentes culturais e profissionais da cadeia produtiva da cultura, para fazer parte de programações culturais realizadas em ambiente virtual, por meio das plataformas digitais e mídias. Nos termos desse edital, recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Portanto, meus amigos e minhas amigas, para começar, vamos agradecer à Secult-For, Secretaria da Cultura de Fortaleza, e à Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo do Governo Federal. Esta oficina ela é composta por 4 módulos, né? Já vimos no primeiro módulo Ceará, Terra do Humor, breve explicação. Depois no segundo módulo vimos humor educativo, como trabalhar. E agora nós vamos ver técnicas do riso, de que se ri, por que se ri. A gente vai dar uma pincelada de forma geral, buscando citar também alguns autores nacionais e estrangeiros, e de um modo geral a gente vai sempre compor aqui o nosso pensamento tendo de forma central o bom humor cearense. É claro, né? Quando meu nome é Jader Soares, eu sou humorista e sou pesquisador de humor. Quando eu percebi a possibilidade de unir humor, por exemplo, a trabalho, eu faço umas palestras de humor educativo, dentre elas eu faço uma que é motivação e bom humor no trabalho. Quando eu descobri essa possibilidade, eu fiquei muito feliz, né? Porque além de servir para divertir, o amor é muito importante, o humor, né? O amor é ótimo, né? O humor é muito importante na comunicação. Na criatividade, o humor é essencial. Quantas ideias criativas não surgem, por exemplo, de uma brincadeira? A pessoa diz uma coisa brincando e a outra saca daquela brincadeira uma brilhante ideia. Uma piada bem colocada, no momento tenso de uma reunião, por exemplo, quebra o gelo, descontraindo o ambiente e melhorando o clima geral. Visualize aí na sua empresa, onde você trabalha, na sua escola, o final de uma reunião. Dá uma visualizada aí. Se o final da reunião o resultado foi positivo, todo mundo sai feliz. Se foi negativo, todo mundo sai cabisbaixo, né? Porque a importância de você estar bem-humorado é de fundamental para que você continue a desenvolver o seu trabalho com a melhor produtividade. E como diz o poeta, é melhor ser alegre que ser triste, né? O riso nasce também, interessante, da zanga. Como assim o riso nasce da zanga? Aqui no Ceará a gente tem um exemplo muito contundente a respeito disso, né? As pessoas falam muito do seu Lunga, né? Um cidadão do Juazeiro do Norte, que inclusive faleceu. Ele não tem nada de engraçado, mas as respostas que o seu Lunga dá às perguntas que lhe são feitas torna-se aquilo engraçado. Como, por exemplo, se ele tá consertando uma goteira, aí alguém faz uma pergunta: seu Lunga, o senhor está aí consertando o telhado? Ele: não, estou quebrando. Aí pisa e quebra a telha, tá entendendo? E por quê? Porque ele acha aquela pergunta absurda. E como ele acha absurda, ele vai e responde de forma grosseira. Seu Lunga, o senhor está doente? Por quê? Eu vi o senhor saindo da farmácia, e se eu estivesse saindo do cemitério, eu estava morto, né? Essa resposta grosseira que também faz com que a gente acabe rindo. Interessante isso.
A molecagem do Ceará, ela tem uma tônica no riso muito interessante por coisas meio que absurdas, né? Por exemplo, o cearense elegeu um bode a vereador, o bode ioiô, um bode ioiô que circulou aqui no centro da cidade, mais precisamente na Praça do Ferreira, da Praça do Ferreira para a Praia de Iracema. Ele descia para a praia, subia para a praça, por isso que o nome dele é ioiô, né? E o pessoal resolveu votar num bode para vereador, né? Um negócio estranho que causa riso. Em 1942, depois de 3 dias de chuva, o cearense resolveu vaiar o sol, porque o sol não tinha mais aparecido. A chuva estava torrencial. Algumas pessoas não estavam gostando de tanta chuva. Outros dizem que é porque a população, na realidade, queria era mais chuva, já que no Ceará chove pouco, né? Então, onde mais poderia acontecer uma coisa inusitada dessa que não no Ceará? Eu gostaria de citar aqui 3 autores. As pessoas vêm muito pesquisar aqui no Teatro Chico Anísio, de onde nós estamos gravando esse nosso módulo técnica de riso. 3 autores estrangeiros, internacionais, que todo mundo que faz seus TCCs, seus trabalhos de conclusão de curso, tal, e que vem aqui que o tema é humor, necessariamente as pessoas falam destes 3 atores, que é Freud, Pirandello e Bergson, né? É o Henri Bergson, o Pirandello e o Sigmund Freud, né? Freud que é o famoso pai da psicanálise. Aí tu diz assim, mas já o que é que o Freud tem a ver com riso? Tu está falando de técnica de riso? Pois é. O Freud escreveu também sobre o riso. Bicho era danado. Ele escreveu um livro sobre os sonhos, né, que é um dos livros dele, um dos mais populares, um dos mais lidos, um dos mais comentados. E depois que ele escreveu esse livro, ele resolveu escrever também um sobre humor. Na realidade, sobre xiste, que é a mesma coisa, né? O nome do livro é Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente. E o Freud fala, uma das coisas que ele fala no livro, a respeito do riso, ele diz que o riso, quanto mais velado, é mais interessante do que o riso escrachado. E ele dá até um exemplo. Ele fala aqui, ele diz que um rei ia caminhando na rua, tal, e de repente no meio da rua viu um cidadão do povo, né? E achou aquele cidadão muito parecido com ele. Aí chegou até o cidadão e disse, por um acaso a sua mãe tem frequentado o palácio? E o cidadão respondeu, tem não. Quem tem frequentado o palácio é o meu pai. Né? Olha a sacada. Porque às vezes o cara poderia dizer, como é que as pessoas às vezes contam essa pequena piada sexual. Mas é uma piada, não pareceu ser sexual. Né? Ela é sexual, mas ela é limpa. Ela é, como ele diz, é humor velado. Aqui o pessoal às vezes poderia contar como assim, o rei ia andando na rua, encontrou um cara muito parecido com ele e diz, será que eu não fiz sexo com a sua mãe? Aí ele diria, não, talvez o meu pai tenha feito sexo com a sua. Já pensou? Dizer isso para o rei? A forma grosseira que seria? Nem aquela questão da surpresa do humor. O rei chega todo porretão para cima do cara e pergunta se por um acaso a mãe dele não tem frequentado o palácio, como se o rei tivesse feito um filho na mãe dele e aquele menino fosse filho dele. E o cara automaticamente responde, não, meu pai é que está frequentando lá, sugerindo que o pai dele, do cidadão, é que também é o pai do rei. Então achei muito interessante e pincelei esta parte sobre o livro O Xiste e Sua Relação com o Inconsciente, do Sigmund Freud. Interessante que esses 3 autores, eles são contemporâneos, né? Eles não são do mesmo país, um é austríaco, que é o Freud, nasceu em 1856, o Henri Bergson nasceu na França em 1800
e 59, olha aí, um 56, outro 59, e o Pirandello nasceu na Itália em 1867. Um nasceu em 67, o outro em 59 e o outro em 56, né? Viveram na mesma época. A morte deles foi, o Freud morreu em 1900, todos já morreram no século XX, né? Em 1939, o Bergson morreu em 1941, próximo também, e o Pirandello morreu em 1936. O Freud durou, olha que eu achei interessante isso aqui, o Freud viveu 83 anos, o Bergson 72 e o Pirandello 69. Ou seja, o pessoal que trabalha com humor vive bem, né? Nenhum morreu assim jovem, teve uma vivência legal, morreu com uma idade bastante bacana, né? E todos os três trabalharam, claro que dentre outras coisas, dentre poesia que fizeram e tudo, mas aqui, como o nosso caso é humor, a gente está pincelando e especificando as coisas do humor desses três autores. Deixa-me ver, vou falar do... O Pirandello, ele, dentre outras muitas coisas que escreveu, ele escreveu um livro, um ensaio na realidade, né? Tornou-se um livro que é O Humorismo, e escreveu um livro muito interessante também, que tem a pegada no humor, que é 6 personagens à procura de um autor. Interessante no Pirandello, que eu observei, tem muito a ver com a questão também do humor do Ceará. Olha só o que é que ele fazia, como era o trabalho que ele fazia para teatro, né? Nas suas peças. Todo mundo sentado no teatro, para assistir a peça, de repente entrava o maquinista, entrava o cara para montar o cenário, outro com um martelo na mão, outro vinha do meio do público. Isso era um absurdo, né? Porque o autor, os atores, se misturavam com o público. Hoje é muito comum. Aliás, aqui no humor do Ceará é difícil não acontecer isso, né? O humorista descer para brincar, para conversar, para fazer uma pergunta, ou, o contrário, chamar a plateia para subir ao palco, para fazer uma brincadeira, mas até o início do século XX isso não existia, né? E quem faz esta quebra, dizem até que o Pirandello é o precursor do teatro do absurdo, por conta dessa quebra que ele dá nesse estilo de comportamento dos atores. Porque quando o cabo estava com o martelo lá pregando alguma coisa do cenário, o público estava pensando que ainda ia começar. O público demorava a entender que aquele camarada que estava com o martelo na mão não era um marceneiro, já era um ator, né? E nesse livro que ele fez sobre 6 personagens à procura de um autor, é super interessante também que são... É como ele escrevesse o livro e de repente a composição dos personagens já está toda feita, o elenco está escolhido e aparece um cara não sei de onde dizendo que é mais interessante do que os outros autores para entrar na peça, né? Então são as ideias de Pirandello na pegada do humor. Agora vamos falar um pouquinho sobre o francês Henri Bergson. Dentre o livro do Henri Bergson, estou até com ele em mãos aqui, Ensaio sobre o significado do cômico, né? O riso. Ele fala, dentre outras coisas, sobre a paródia, uma coisa que nos é muito familiar, né? A paródia, ele diz, se transpusermos o solene em familiar, teremos a paródia. Ou seja, se você pegar uma coisa, uma poesia de um fulano de tal, do Olavo Bilac, por exemplo, que é a parte solene, e dela fizer uma brincadeira, surge o cômico. Mas na frente ele diz, foi sem dúvida alguma a comicidade da paródia que surgiu a certos filósofos, a ideia de definir o cômico em geral pela degradação. E segue, o risível surgiria quando nos apresentam uma coisa antes respeitada como mediocre e vil. Mas, se nossa análise
estiver certa, a degradação não passa de uma das formas de transposição. E esta, por sua vez, é apenas um dos meios de obter o riso. Existem muitos outros, e a fonte do riso deve ser procurada mais além. De resto, sem ir tão longe, é fácil ver que, se a transposição do solene em trivial, do melhor em pior, é cômica, também poderá ser a transposição inversa. Quando você faz uma paródia da poesia que eu falei, por exemplo, do Olavo Bilac, e você faz desta poesia que seria uma coisa cômica, muitas vezes que é para ficar engraçado, muitas vezes ocorre, ele quer dizer, que o que você fez de cômico não ficou tão interessante e que aquilo que é sério passou a ser cômico, mais ou menos nesta linha. Pegando aí de Olavo Bilac, por exemplo, eu fiz até não, do Olavo Bilac não, já falei do Olavo Bilac, eu fiz uma paródia do Olavo Bilac, mas eu não vou fazê-la agora. Eu vou fazer uma do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, o poeta maranhense, ele fez aquela famosa poesia que todo mundo conhece, que é Canção do Exílio, né, na época, período que ele passou na Europa tal, e com saudades do nosso querido Brasil, ele fez aquela poesia Canção do Exílio, que é mais ou menos assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores, e por aí vai, né? Aí o que é que eu fiz? A paródia que eu fiz com uma coisa, como ele fala aqui, familiar, uma coisa mais caseira, uma coisa mais nossa, que é uma sátira em cima da questão da quantidade de farmácias que existem no Brasil, mas mais especificamente eu acho que é em Fortaleza, eu não sei, né? Eu acho que tem muitas farmácias em todo canto, principalmente nas capitais. Fortaleza é notadamente uma coisa absurda, né? E aí eu fiz Canção do Elixir. Minha terra tem farmácias que nem dá para contar, mas livraria numa esquina é difícil de encontrar. Nosso chão tem mais farmácias do que estrelas no céu. Tem remédio bem docinho e outro amargo como fel. Em cismar sozinho à noite eu fico a me perguntar: onde é que eu compro um livro? Alguém pode me explicar? Me dá pena dos autores com obras a publicar, por não ter onde vender, a quem deseja comprar, só tem livraria e shopping, um aqui, outro acolá. Não permita Deus que eu morra, se o remédio eu não tomar. Quero ler livro, não bula, mas não sei onde encontrar esquina com livraria, só remédio, gaze e chá. Pronto, este é um exemplo clássico de uma paródia que a gente na realidade é acostumado ver mais em música, né? Em música, mas também existe em poesia, e não sou eu que estou inventando isso não. O pessoal já fazia. Essa, a do Olavo Bilac que eu falei anteriormente, qual é a poesia dele, rapaz? Que fala das estrelas, tal. Muitos poetas da época dele fez paródia com esta poesia do Olavo Bilac, que até o Belchior fez uma música, hora direis, ouvi estrelas, certo, perdeste o senso, eu vou direito, nem tanto, né? É uma poesia muito famosa do Olavo Bilac, e que na época dele o pessoal já fez paródias. Eu também fiz uma paródia com esta poesia do Olavo Bilac, mas não vou fazê-la agora que eu já acabei de apresentar uma. Outra espécie de paródia também que a gente pode citar, que é muito comum entre nós, entre os humoristas, então, absurdamente explorado, que é a questão das próprias imitações. A imitação não deixa de ser uma paródia. É o cara que imita o Faustão, o cara que imita o Silvio Santos, que imita o Roberto Carlos, né? O carro-chefe do Tom Cavalcante, por exemplo, são as imitações, né? Que é uma paródia de vozes não cantadas
nem de coisa elaborada como poesia, né? Ele fala dentro das imitações alguma coisa que o Faustão, por exemplo, fala, mas ele dá outro viés. Ele fala alguma coisa mais agressiva que o Faustão não falaria, mas que com essa agressividade, ou com um palavrão que se coloca, sei lá, ou com uma situação inusitada, causa o riso. Causa o riso o quê? A admiração que você tem pelo cara que... Rapaz, o cara canta do mesmo jeitinho, o cara imita do mesmo jeitinho, o cara fala do mesmo jeito, já lhe causa uma admiração, né? E o conteúdo do que é dito também vem em termo de piada. Então a gente complementa assim essa parte que o Bergson reproduz. Isso é um dos itens, né, que ele reproduz a respeito do riso, de como se fazer rir através de parodiar, de copiar o que já é feito. Às vezes, aqui nas nossas aulas que a gente tem aqui no teatro, nas nossas oficinas de humor, as pessoas, naturalmente, uma parte vem porque quer ser humorista, outros vêm, já são humoristas, outros atores de teatro, algumas pessoas vêm porque quer mesmo se descontrair, quer usar as reuniões como uma forma de fuga dos problemas sociais, porque não deixa de ser uma terapia, né? Uma aula de teatro, uma aula de humor. Mas eu acho que o importante para você aprender técnicas de rir, de fazer rir, eu digo para os colegas que fazem parte das oficinas, é frequentar. Às vezes o pessoal... Frequentar o quê? Frequentar os shows. Ir nos bares, ir nos teatros. Às vezes o pessoal chega aqui e diz assim, Jader, eu quero ser humorista. Eu pergunto, você conhece o show de quem? Você já foi ao show de quem? Não, nunca fui no show de ninguém, não. O que eu vi alguma coisa foi na internet. Então é ruim, né? Se você não conhece, porque você assistindo, você passa a aprender as manhas. Você diz, opa, isso aí eu sei fazer. E quando for fazer, pelo amor de Deus, para não copiar o que o cara está fazendo. Porque quando eu falo para você vir, para você aprender a técnica de rir ou de fazer rir, é você olhar e tirar proveito daquilo, mas de forma sem ser uma cópia do outro. Porque é muito chato quando você copia alguma coisa. Né? Eu falei agora há pouco, por exemplo, da paródia. Da paródia você copia uma ideia, mas todo mundo está entendendo que você está fazendo uma brincadeira de uma coisa formal, trazendo para o informal. No show de humor, se você vai contar uma piada de alguém, tudo bem. Né? Aquela história que nós já falamos também a respeito de... A piada muitas vezes não tem dono, mas não é necessário que você vá montar o seu espetáculo todo com piada que você viu no show dos outros, às vezes a mesma sequência e até a respiração do artista você copia. Né? Então você tem que ser malicioso, no bom sentido. Você tem que aprender vendo, porque você aprende vendo os outros colegas se apresentando e você também aprende e passa a se educar como plateia. É por isso que tem um termo que a gente utiliza de forma geral, o pessoal que trabalha com arte sabe muito bem disso, que é a questão da formação da plateia. E a plateia precisa ser formada? Precisa. A plateia precisa saber qual é a hora de rir, qual é a hora de aplaudir. Está entendendo? Porque o exercício artístico, ele é feito não é só pelo artista, ele é feito pelo artista e pela plateia. Nesse período de pandemia, né, a gente tem promovido alguns eventos de humor e é muito ruim você fazer humor para ninguém. Você sabe que algumas pessoas vão ver na internet, mas o humor, o fazer humor, ele necessita de um feedback imediato. Se eu vou fazer um show, eu tenho uma plateia, eu conto uma piada, aí ninguém riu. Conto outra piada, ninguém riu, eu vou esmorecendo. Agora, se eu vou fazer o show,
eu conto a piada, aí a pessoa ri, opa, aí eu já me animo, já fico mais solto para contar a próxima. Aquilo vai me dando uma segurança. E quando eu não tenho uma plateia, isso fica duvidoso, né? Tem um colega nosso, João Cláudio Moreno, que é um humorista do Piauí, ele disse que foi fazer um show no Rio de Janeiro, aí contou a primeira piada e ninguém riu. Contou a segunda piada, nada. Contou a terceira piada, de jeito nenhum. Ele disse, rapaz, eu quero que vocês saibam que dessas que vocês não riram ainda tem umas 18. Aí foi que o público começou a rir, né? Porque o público ele é muito interessante, né? Você diz, nós estamos falando aqui do que faz rir. Às vezes, uma coisa que faz rir, num dia do show, não necessariamente faz rir no outro dia do show. Como é que pode? Você conta uma piada que todo show o povo ri, aí vai chegar um dia que a pessoa não ri, é desse jeito. É por isso que existe a emoção. É por isso que o artista, quando sobe ao palco, no nosso caso específico, que é o riso, quando ele sobe ao palco para fazer rir, dá aquele frio na barriga. Por quê? Por conta da incerteza da resposta do público. Né? Você tem a técnica, mas você não tem a certeza que o público vai rir. É sempre uma incógnita. Às vezes a sua piada de maior sucesso, né? Tem dia. Outro dia eu vi naquele programa Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, que eu também tive até a honra de participar, e muitos cearenses ganharam, desde o primeiro programa, que foi em 2008, quem ganhou foi o Alex Nogueira, né? Eu vi a Cláudia Raia, que estava no júri, lá, porque na final tem um júri, né? E ela comentando sobre essa questão do público, que apesar da técnica, ela diz assim, ela disse lá, interessante, tem dia que parece que o público combina para não rir. E acontece isso mesmo. Então, com toda a técnica que você tem de fazer rir, você tem também a certeza, quando você pratica, né, o show, quando você faz muito show, você tem a certeza de que, mesmo com toda a sua técnica, não necessariamente você chegará aonde você quer. Agora imagina você sem a técnica. Então, meus amigos, para concluir esse terceiro módulo, eu queria fazer uma poesia que eu sempre faço no fim das minhas apresentações, que é mais ou menos assim. Quanto vale um sorriso? Quanto custa um sorriso? Um sorriso não custa nada, mas vale muito. Enriquece quem o ganha e quem o dá não fica pobre. Dura apenas um instante, mas pode na lembrança durar eternamente, veja como o riso é nobre. Não se pode comprar, mendigar ou ser roubado, interessante, não tem utilidade alguma enquanto não é dado. Ninguém é tão rico assim que eu possa desprezar, nem tão miserável que não o possa dar. O sorriso traz no lar felicidade, nos negócios prosperidade. No coração, a prova mais palpável de uma profunda amizade. Se um dia encontrar alguém que te negue um sorriso, dá generosamente o teu. Pois ninguém precisa tanto do conforto de um sorriso quanto aquele que, fechado em si, não aprendeu a sorrir. Portanto, sorria. Sorria para cima, sorria para baixo, sorria para o meio, sorria para o lado, sorria sem preconceito. Sorria de qualquer forma, sorria de qualquer jeito. Sorriso branco, amarelo, cheio de dentes, banguelo, pois o riso é a comunicação que informa para o coração tanto quanto o mundo é belo. Muito obrigado.